os horrores do inferno. Eu entendi por que as pessoas que estavam nas celas do ventre do inferno tinham tormentos diferentes dos outros. Muitas outras coisas eu não entendi. Simplesmente escutava Jesus e registrava tudo para a glória do Senhor. As celas pareciam estar num círculo interminável. E sempre havia uma única alma em cada uma delas. Lamentos, gemidos e choro. É o que se ouvia de dentro delas enquanto passávamos. Um pouco mais adiante, Jesus parou em frente a outra cela. Enquanto olhávamos para dentro, ela se iluminou. Jesus a iluminou. Havia lá dentro uma alma sofrendo grandes tormentos. Era outra mulher que tinha também aquela cor acinzentada e a carne pendurada em seus ossos, que estavam queimados. Algumas peças do que havia sido a sua roupa estavam penduradas nela, e os vermes passeavam pelo esqueleto e pelo que restava das suas carnes. Um cheiro de sujeira saía de dentro da cela. Assim como a outra mulher, ela também estava sentada numa cadeira de balanço e segurava uma boneca esfarrapada. Enquanto se balançava, chorava e apertava a boneca contra o peito. Jesus começou a explicar-me o que havia acontecido com aquela pobre alma. Essa também era uma serva de Satanás. Vendeu sua alma para ele e, enquanto estava viva, praticava toda sorte de maldades, principalmente através da feitiçaria. Ela praticava e ensinava, levando muitas pessoas ao pecado. Os que foram professores de feitiçaria tinham uma atenção especial de Satanás, maior do que a daqueles que somente a praticavam. Ela era uma profetisa, uma adivinhadora e uma médium para o seu mestre. Obteve grandes favores de Satanás e sabia usar muito bem os poderes do mal para si mesma e para ele. Era uma servidora do mal e uma poderosa aliada dele. Fiquei com lágrima nos olhos, imaginando quantas almas aquela mulher havia enganado e levado para o pecado. E ali estava ela, apenas um esqueleto sujo, cheio de vermes, e chorando em cima de uma boneca esfarrapada. Segurava cuidadosamente aquela boneca, como se ela a pudesse ajudar, e um cheiro de morte enchia o local. De repente ela começou a se transformar como a velha mulher que havíamos visto anteriormente, primeiro numa mulher dos anos 30 e depois numa jovem dos dias de hoje. Sucessivamente, ela ia mudando a forma, bem diante dos nossos olhos. Esta mulher, disse Jesus, era como se fosse uma pregadora do Evangelho. Ela tinha poderes fortíssimos, as quais adquiriu vendendo sua alma. Os presentes de Satanás são o oposto dos de Jesus para os seus seguidores, são os poderes das trevas. Essas pessoas trabalham dentro do ocultismo, lendo as mãos das pessoas, prevendo o futuro e de várias outras maneiras. Uma médium de Satanás é sempre muito poderosa e consegue arrebanhar várias outras pessoas para praticar o mal. Algumas dessas pessoas, como não podem se dirigir diretamente a ele, fazem-no através dos médiums, oferecendo em sacrifício seres humanos e animais. Muitas dão a sua alma a Satanás e preferem servi-lo do que a mim. Essa escolha para ser reversível, essa escolha pode ser reversível se eles se arrependerem e vierem para o Senhor, pois Ele é piedoso e pode salvá-los de seus pecados.
Quem vende sua alma a Satanás, achando que vai viver para sempre, está terrivelmente enganado, pois morrerá de uma morte terrível. Satanás pensa que ainda pode derrotar Deus e atrapalhar os seus planos, mas ele foi derrotado na cruz. Eu tomei as chaves de Satanás, e por isso tenho todo o poder no céu e na terra. Depois que esta mulher morreu, veio diretamente para o inferno e os demônios a levaram à presença de Satanás. Ela estava muito zangada e perguntou por que os demônios a controlavam, pois na terra era ela quem mandava neles. Queria saber também sobre o reino que ele havia prometido. Satanás continuou a mentir e disse-lhe que restabeleceria a sua vida na terra, pois precisava dela para seus propósitos. Como ela havia conseguido muitas almas para ele, aquilo soou como uma coisa razoável para ela. Mas, finalmente, Satanás acabou rindo e zombando dela, dizendo-lhe que a havia enganado e usado durante todos aqueles anos, e que não tinha nenhuma intenção de lhe dar o seu reino. Abriu os braços na sua direção, e imediatamente a sua carne parecia estar sendo arrancada dos ossos. Enquanto isso, consultou um grande livro que lhe trouxera, e ao achar o seu nome, disse que ela o havia servido muito bem, que tinha lhe trazido mais de 500 almas, por isso a sua punição seria um pouco menor do que a dos outros. O local encheu-se de um ruído semelhante a um trovão e de um vento forte. Satanás desafiou a mulher a conseguir o seu reino, e em seguida, uma força invisível a derrubou no chão. Ele disse que ela o iria servir ali também e começou a atormentá-la. Depois foi trazida para esta cela, onde ficou recordando as promessas mentirosas de poderes sobre a vida e a morte e muitas outras coisas. Jesus continuou: Vim para salvar todos os homens, e desejo que todos que estão em pecado arrependam-se e chamem por mim. É triste dizer, mas aquele que não se arrepender irá para o inferno. Mas aquele que desejar os céus saberá que o caminho é o mesmo para todos. É preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Vocês deverão vir para o Pai em meu nome, e é preciso dar sinceramente o coração para Deus. Filha, continuou ele, a próxima coisa que eu vou revelar é ainda mais terrível. Eu sei que vai chocar você, mas é preciso que o mundo saiba de tudo para poder ser salvo. Nessas celas, até onde a sua vista pode alcançar, tem almas em tormento. Sempre que elas estão lotadas, o inferno se alarga para poder receber mais almas. Aqui os sentidos são conservados, e se você foi cego na terra, o será aqui também. E se não tinha um braço, continuará a não tê-lo aqui. Queridos leitores, vocês têm de se arrepender, porque o inferno é um lugar assustador, cheio de tristezas e de choros de arrependimento. Por favor, acreditem no que estou dizendo, pois é a pura verdade. Foi muito difícil para mim enfrentar tudo o que vi e, durante a preparação deste relato, fiquei muitas vezes doente, só de me lembrar das cenas pavorosas do inferno. Além do que estou contando a vocês, vi coisas muito piores que Jesus não me permitiu contar. A carne queimando, os vermes e todos os tormentos não são as únicas desgraças do inferno. Quando você morre na terra e tiver nascido de novo através do Espírito de Deus, a sua alma vai para o céu. Mas se você é um pecador, vai direto para o inferno, arrastado por demônios que acorrentam a sua alma
e a arrastam para os portões onde você iniciará os seus tormentos eternos. Dentro dos buracos, sentindo e sabendo de tudo o que está acontecendo. Jesus revelou-me que há um lugar no inferno chamado Centro de Divertimentos, onde as almas que estão confinadas nos buracos não podem ir. Disse-me também que, embora existam diferentes tormentos para cada uma, todas sofrem com o fogo do inferno. O Centro de Divertimentos é construído como uma arena de circo. As pessoas que vão servir de entretenimento são colocadas no centro. Todas serviram Satanás na terra. São aquelas que, por sua livre e espontânea vontade, optaram por segui-lo, praticando a magia negra, a feitiçaria, a adivinhação, etc. Quando estavam na terra, essas almas enganaram a muita gente, fazendo com que seguissem a Satanás e o pecado. Estes que foram ludibriados vêm à arena para se vingarem, assistindo e participando de um espetáculo de tortura terrível. Eles são escalados um a um para atormentarem aqueles que o enganaram. Um dos tormentos é espalhar os restos do corpo de cada um por várias partes do inferno, sempre queimando e provocando uma espécie de caçada demoníaca. As almas mutiladas sofrem dores terríveis. Os que estão do lado de fora da arena podem apredejá-los e executar todos os mais inimagináveis métodos de tortura. As almas atormentadas gritam, pedindo para morrer, mas tudo é inútil. Por isto, já é a morte. Pois isto já é a morte eterna. É Satanás quem dá as ordens para que tudo isso aconteça no centro de divertimentos. Leitor, será que você se arrependerá de seus pecados antes que seja tarde demais? Jesus disse: todos comparecerão diante de mim no juízo final. Vou repetir de novo para vocês que essas celas servem para aprisionar as almas que serviram a Satanás na terra. Pessoas que se envolveram com todo tipo de pecado, possuíam poderes demoníacos e praticavam louvores satânicos e ocultismo. Jesus falou de novo: venha, quero mostrar-lhe uma coisa. De repente estávamos suspensos no ar, bem no meio do ventre do inferno, e sobre as celas. Parecia do alto que não poderíamos ver o fundo por causa da escuridão, mas uma luz amarela começou a iluminar o local. Apertei mais a mão de Jesus. Querido Senhor, por que estamos aqui? Em seguida veio um vento muito forte e escutei um som semelhante ao de uma torrente. Grandes ondas de fogo começaram a lamber as paredes laterais das celas, queimando tudo na sua passagem. Algumas delas entravam e arrancavam gritos de dor das almas que lá estavam. Jesus e eu não fomos atingidos e pude ver muitas daquelas almas tentando, dentro das celas, se espremerem contra as paredes, na tentativa de não serem queimadas. Que espetáculo desolador! Um som demoníaco se fez ouvir bem à nossa esquerda. Olhei e vi que era Satanás, virado de costas para nós, envolto em chamas que não o queimavam. Fora ele que provocara aquelas ondas de fogo e depois viera para se divertir com o sofrimento das pobres almas perdidas. Todas as vezes que ele abria os braços, chamas enormes saíam de debaixo deles. Gritos de cortar o coração vinham das celas, pois aquelas almas estavam sendo queimadas vivas por aquele imenso lago de fogo. E Satanás se regozijava, juntamente com seus demônios, vendo aquele espetáculo e indo de cela em cela para torturar ainda mais. Disse Jesus: Satanás sente prazer com esses atos demoníacos. Sua glória está na dor e no sofrimento, e ele se fortifica através disso.
observei Satanás, que parecia uma enorme onda de fogo amarela e vermelha, com algo semelhantes a espadas o cercando. Um vento forte balançava suas roupas que não se queimavam com as chamas. Eu podia ouvir a sua gargalhada satânica ecoando por todo o inferno e só o via de costas. De repente ele começou a subir envolto numa nuvem de fumaça, levando fogo consigo para o alto do ventre do inferno. Escutei quando anunciou em voz bem alta que essas almas que trabalharam para ele teriam sua vez no centro de divertimentos. Aí elas começaram a gritar juntas que iriam sempre trabalhar para ele e começaram a fazê-lo de maneira frenética. O quanto mais trabalhavam, mais a sua fome de adoração aumentava. E cada vez mais alto e mais alto soaram os gritos de louvor a Satanás, fazendo vibrar as estruturas do inferno com aquele clamor. Todos que estão nessas celas, disse Jesus, tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho enquanto estavam na terra. A minha salvação foi oferecida várias vezes e o meu espírito tentou atraí-los em várias oportunidades, mas eles não quiseram se salvar. Enquanto Jesus falava, Satanás dizia para os seus subordinados: "Ha, ha, este é o reino de vocês, o único que terão. O meu reino abrange a terra toda, e o mundo proclama." E gritou: "Esta é a sua vida para a eternidade." Enquanto isso, gritos de desespero vinham das celas em chamas. Jesus falou: "A minha salvação é a liberdade. Deixe-me chegar até você, e eu não deixarei que venha para este lugar. Eu não vou mandá-lo embora, mesmo que você tenha sido feiticeiro ou tenha tido um pacto com o diabo. Se você se arrepender, o meu poder o quebrará e o meu sangue derramado o salvará. Tomarei o curso de sua vida e o redimirei do inferno. Dê-me o seu coração, que eu lhe quebrarei as correntes e o deixarei livre."